Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra. Deus esteja abençoando de forma rica e especial a vida das nossas igrejas, dos irmãos que têm participado conosco aqui nesses momentos de transmissões que nós temos feito, dos nossos momentos de oração. Hoje, terça-feira, nós estaríamos reunidos, nos lares, na casa dos irmãos, em alguns pontos, onde as nossas congregações, que nós temos lá em Santa Isabel do Rio Preto, congregação de Santa Cruz, congregação também de Betânia, de Coqueiros, Esses irmãos e essas congregações também, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, os irmãos da nossa igreja, aqui da sede, que fica aqui no Retiro. Deus tem abençoado, a igreja. Esses últimos 3 meses nós não temos tido, às terças-feiras, as nossas reuniões presenciais. Nós temos feito aqui as nossas transmissões, via online, através de lives, desse momento. É um momento de oração, é um momento de meditação, é um momento de nós buscarmos a presença de Deus, é um momento de louvar, e sempre nós também damos palavras de orientação, palavra pastoral aos irmãos, para que estejamos em oração, em leitura da palavra, em comunhão, e também num tempo em que nós possamos estar crescendo espiritualmente. Pedimos que os irmãos estejam orando. Nós já tivemos nesse domingo, aqui em Volta Redonda, na Segunda Igreja, nas congregações, o nosso culto presencial. Foi só no domingo à noite, como o pastor Márcio tem falado, nas transmissões feitas no canal da Segunda Igreja. As nossas lives vão continuar, as transmissões online aqui, terça e quarta eu vou estar fazendo, momento de grupo de crescimento, reunião de oração. Quarta-feira, amanhã, Deus assim permitindo, estaremos transmitindo o estudo bíblico. E na quinta-feira, a transmissão do estudo bíblico na Segunda Igreja. E também na escola dominical, domingos às 9 horas. E aos domingos, à noite, nós teremos então os cultos presenciais. Para você que não pode participar, para você que está dentro do grupo de risco ou da questão de idade, você pode estar acompanhando também, porque os cultos são transmitidos lá na Segunda Igreja online. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Hoje nós queremos pensar com os irmãos com o seguinte tema: diga não à preocupação e sim à oração. Nós estamos vivendo um tempo que realmente nos leva a grandes preocupações, mas é tempo de nós dizermos não à preocupação e dizermos sim à oração. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento que aqui estamos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua presença. É momento de gratidão, de louvor, de adoração, é momento de comunhão. Nós não estamos nos reunindo ainda nas programações semanais, principalmente porque essa programação de terça-feira ela acontece nos lares, na casa dos irmãos. E devido a esse momento ainda que estamos vivendo, ó Deus, desse coronavírus, essa pandemia mundial que estamos vivendo, que os números ainda são crescentes de infectados, de óbitos, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de toda essa situação. O Senhor nos chama a viver uma vida de oração. A tua palavra, Deus, nos chama a ter comunhão com o Senhor. E nós também aqui queremos, ó Deus, nesse momento pedir pela igreja nesse sentido, porque as nossas reuniões de terça-feira acontecem nos lares, então devido a esses critérios que temos que tomar, ainda vamos continuar fazendo as transmissões aqui via rede social. Nós queremos te pedir também, ó Deus, pela vida dos irmãos, das nossas congregações, da sede, porque hoje estaríamos reunidos nos grupos de crescimento e teremos esse momento aqui de meditação, onde teríamos também o nosso momento de reunião de oração nos lares. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa esses grupos, para que no retorno, quando voltarmos a termos
esses momentos de reunião, nós possamos ter esse momento de forma, Deus, plena, voltarmos às atividades plenas da tua igreja. Pai, nós queremos te pedir pela nossa sociedade, por esse momento difícil. São momentos, ó Deus, em que não só a igreja, mas toda a sociedade, toda a classe social, o Brasil, o mundo, todos os países, ó Deus, principalmente nesse momento, quando nós, a América, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, nós estamos, ó Deus, vivendo um crescimento muito grande de infecção, de infectados, de óbitos, e isso tem sido crescente todos os dias. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, principalmente pelas famílias enlutadas, também, ó Deus, pelas famílias que estão cuidando dos seus enfermos, pelos médicos e toda a equipe de saúde, ó Deus, desde o médico até aquele que faz a limpeza, aquele que faz a higienização, esterilização, a área do transporte, não só para a saúde, mas toda a área do transporte do nosso país, o governo, Senhor, nas suas escalas de poder, executivo, legislativo, judiciário, nas nossas cidades, estados e na nossa federação brasileira. Senhor, cuida de nós, dirige-nos, orienta-nos e capacita-nos, ó Deus, a nesse momento estar totalmente confiado no Senhor, totalmente depositado nas tuas mãos, na certeza de que tudo isso está no controle do Senhor. Por isso nós oramos e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, a orientação do Teu Espírito Santo para esse momento que aqui estamos em reunião, em direcionamento de palavra, em meditação, para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos. Agradecidos oramos, o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, amados, nós vamos louvar ao nosso Deus, né? Todos os nossos encontros nós temos tido um momento em que a gente louva ao Senhor, e hoje a sugestão para nós estarmos louvando ao Senhor é o hino de número 205, né? O amor que chama, hino de número 205, você pode acompanhar aí, né? Cantando, louvando a Deus no seu inário. Louvado seja o nosso Deus, que nós também sejamos edificados através desta canção, deste louvor. A nossa sugestão hoje é a leitura do Evangelho
segundo Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Você pode abrir aí a sua Bíblia conosco para acompanhar essa leitura. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Como nós já falamos, hoje nós queremos pensar com os irmãos no seguinte tema: diga não à preocupação e sim à oração. Não se preocupe, Deus está no controle. Jesus estava no Sermão do Monte, texto do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ali Jesus começa a ensinar o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E no capítulo 6, no verso 25 ao 34, Jesus ensina sobre a ansiosa solicitude pela vida. De repente, você está vivendo esta ansiosa solicitude pela vida, devido ao momento que nós estamos vivendo dessa pandemia mundial do coronavírus, né? E aí Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta, ou as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, o versículo principal, que é o versículo introdutório, né? Jesus está diante dos seus discípulos e ao redor dos seus discípulos há uma multidão também ouvindo Jesus ali naquele monte. E ele está, então, falando de várias áreas práticas da vida. E Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, tanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, né, quanto o que nós vamos vestir. Porque, olha só, há uma pergunta interessante para o meu e para o seu coração que eu quero fazer. O que é preocupação? O fato de estarmos ansiosos leva-nos à preocupação. E o que é preocupação? Preocupação é você preocupar a sua mente, você preocupar o seu dia a dia, né? A sua vida no presente momento, com sentimentos por algo que ainda não aconteceu. É uma ocupação pré-estabelecida na sua mente e isso traz a ideia fixa e antecipada que perturba o seu espírito a ponto de produzir sofrimento, seja físico ou moral. Poderíamos dizer sofrimento físico
moral, psicológico, mental e até comportamental. Nós estamos vivendo um tempo, essa pandemia mundial do coronavírus nos leva realmente a muitos terem preocupação. E aí, essa preocupação ela nos leva a pensar, por exemplo, você se preocupa com roupas? Você se preocupa com comida, bebida ou outras coisas materiais para viver? Afinal de contas, o que é mais importante para você? Eu poderia dizer, o que é mais importante para nós nesse momento? A comida ou quem come? O que é mais importante, o corpo ou as roupas que lhes vestem? Jesus dá uma palavra muito direta, quando ele diz sobre essa questão de roupa, de vestimenta. Ele diz assim, olha os lírios do campo, eles não fazem as suas roupas, eles não tecem, não fiam, não cortam, não costuram. E eles hoje existem, os lírios do campo, e amanhã são lançados no fogo. E ele diz assim, olha, nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E ele diz assim, então por que vocês ficam preocupados com vestimenta? E eu digo para os irmãos que nos nossos dias há uma grande preocupação sobre isso, Nós vivemos num mundo, até existe uma expressão que diz assim, no mundo da moda. As pessoas vestem e eu costumo dizer que as pessoas talvez não vestem nem para poder se agradar, talvez vestem para agradar o outro ou para chamar a atenção do outro. E essa questão de vestimenta é uma questão muito séria para os nossos dias, porque nós cristãos, nós da igreja presbiteriana, não criticando os demais, mas nós não temos um padrão de vestimenta. Mas nós temos um padrão ético. Eu sempre digo que quando você sai de casa, seja para ir na igreja, para ir para o trabalho, para ir em qualquer circunstância, se você está na sua casa, você se sente mais à vontade. Mas quando você se veste para ir a qualquer lugar, mas principalmente para estar na presença de Deus, você precisa olhar diante do espelho e fazer uma análise. Então, a preocupação não está com a vestimenta, com o que se veste, mas é como se veste para estar no momento de adoração. É um exemplo. Mas muitas pessoas se preocupam com o que vestir. E às vezes, a pessoa chega e diz assim, eu não tenho uma roupa hoje para ir nesse evento. E aí abre o guarda-roupa, tem dezenas de peças de roupa. Talvez não tenha uma roupa nova. E quantas vezes nós compramos uma vestimenta só para um determinado evento? Eu sei de pessoas, eu já ganhei presente, por exemplo, da pessoa que disse assim, olha, eu comprei esse terno aqui, só usei uma vez. Só comprei para um evento. Depois não teve mais um outro evento que requeria que eu usasse um terno e eu nunca mais usei. Eu fui beneficiado, ganhei de presente. Quantas vezes isso acontece na vida de muitas pessoas? Calçados, Então Jesus está dizendo assim, preocupação. Às vezes a gente está preocupado com algo que não é fundamental. Porque a pergunta de Jesus é muito profunda. Quando ele diz assim, o que é mais importante? A roupa que se veste ou o corpo que veste? O que é mais importante? A roupa, o vestimento ou o corpo, o físico? E aí a gente preocupa às vezes muito com o vestimento. É o mesmo caso, por exemplo, que Jesus ele nos ensina a não ficarmos preocupados quanto ao que vamos comer ou como vamos arrumar a comida, de onde vai vir o nosso alimento, onde vamos arranjar o que beber ou como vamos comprar roupa. Sabe por quê? Porque Deus, o Pai Celestial, sabe que nós precisamos de tudo isso. E Jesus diz claramente, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, por que vocês ficam preocupados com comida? Aí ele diz assim, está vendo os passarinhos? Não plantam, não colhem, não guardam nos celeiros para poder ter amanhã, e, no entanto, não morrem de fome. Todo dia eles têm o que comer. Todos os dias Deus dá para todos eles. E aí a gente para pensar o seguinte, quantos milhões de pássaros existem nesse exato momento sobre a face da Terra? Existem pássaros aquáticos que precisam de pescar. Os peixes não acabam e eles sempre têm o que comer. Os pássaros que comem sementes, grãos, e tem os que comem frutas. E a todo tempo a natureza produz e eles estão comendo. Eles estão tendo com o que comer.
E aí Jesus diz assim, vocês valem muito mais do que pássaros. Então, para que se preocupar? Portanto, teremos todas essas coisas que são secundárias, né? Comida, bebida, vestimenta, ou poderíamos dizer moradia, agasalho, poderíamos dizer recursos para poder nós termos outras realidades. Por exemplo, você está me ouvindo, eu estou aqui falando, então aqui tem uma internet, eu estou falando usando um aparelho celular, que tem que ter uma certa capacidade para poder adentrar na rede social, para entrar na internet, que tem que produzir essas imagens com uma boa fala, né? Então, assim, tudo isso que nós temos hoje eu chamo de secundário, pois tudo que não é do reino de Deus é secundário. Se primeiramente nós buscarmos de forma plena em nossa vida diária o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Jesus nos garante que Ele nos dará todas as coisas que necessitamos para a nossa sobrevivência. Mas Jesus coloca algo interessante quando Ele diz assim, você não pode acrescentar um côvado, né, pela sua vida. Você não pode acrescentar um dia na sua vida. Vamos colocar isso mais na questão de tempo, né? Jesus usa uma medida, mas eu quero colocar aqui em tempo. Por exemplo, você não pode acrescentar um dia na sua vida. Você não pode acrescentar uma hora na sua vida. O tempo de Deus está estabelecido para cada um de nós. E Jesus, então, nos diz que se nós buscarmos nesse tempo que Deus nos estabeleceu como vida, a sua glória, o seu reino, e deixarmos o que é secundário, né? E buscarmos o reino de Deus, tudo isso que nós precisamos, Ele nos dá. Portanto, nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, com o que nós vamos beber, morar, se vai ter carro para andar, se não vai ter carro para andar. Porque cada dia basta as suas próprias dificuldades. Vamos viver o hoje. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. E eu queria então aplicar essa ideia, né, de preocupação e dizer para o seu e para o meu coração, diga não à preocupação e sim à oração. Talvez nós perdemos muito tempo, ficamos muito preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, se vamos ter uma casa, como é que vai ser essa casa, o carro, o transporte, né, qual a quantidade de alimentação, o tipo da roupa. Enfim, a nossa preocupação talvez fique voltada apenas com as coisas passageiras desse mundo e materiais. E Jesus está dizendo, né, a palavra está dizendo para nós, confie no Senhor, busque o seu reino. E todas essas coisas, né, vos serão acrescentadas. Todas essas coisas Deus vai te dar. E nós devemos entregar todas as nossas preocupações a Deus. Porque Ele cuida de cada um de nós, Ele sabe do que precisamos. Tá certo que nós não vamos cruzar os braços e vamos esperar cair do céu. O maná. Deus deu o maná lá no deserto, 40 anos para o povo, né, uma multidão, e só de homens aptos a ir à guerra eram 603 mil. Quantas pessoas, entre crianças, adultos, mulheres e pessoas não aptas a ir à guerra, além dos levitas, né, que eram os sacerdotes que não iam à guerra, eram sustentados diariamente por Deus com o maná, o pão que caía do céu. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele faz de forma diferente. Eu diria para você o seguinte, meu querido, estamos aí há mais de 90 dias nessa pandemia. Bem, 90 dias de quarentena. Estamos caminhando aí já para um 4º mês de reclusão, de quarentena. Eu poderia perguntar para você que tem sido abençoado, que tem sido cuidado, guardado, que tem sido vestido, alimentado, que tem bebido, que tem morado, que tem tido recursos. Deus está cuidando de você, não está? Você está tendo os recursos, não está? Mesmo em meio a tudo isso, não se preocupe. Pode vir crise econômica, pode vir crise administrativa, pode vir crise de governo, pode vir pandemia, pode assolar nossa sociedade, mas Deus não vai deixar de cuidar de você. Talvez o que nós precisamos nos adequar é o que eu chamo de lei de contentamento. É o que o Paulo diz, tendo o que comer, tendo com o que vestir e onde morar, estejamos
contentes. Talvez o que nós temos nesse exato momento é preocupação com os bens, com aquilo que é material. É isso que Jesus está falando aqui. A nossa preocupação, que é você ocupar sua mente com algo que ainda não aconteceu, pode te trazer uma frustração, pode te trazer, quem sabe, uma pré-ocupação na sua mente antecipada. Isso pode trazer perturbação de espírito, perturbação e produzir sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento psicológico. E tem muitas pessoas que estão entrando nesse auge de sofrimento, da preocupação, né, da ansiedade, justamente porque estão com medo. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como que não vai ser? Quando que isso vai acabar? Isso realmente é verdade? Até que ponto tudo isso que nós recebemos de informação é verdade? E o governo? E os recursos? E vai ter vacina? Quando é que nós vamos voltar aos nossos cultos? Né? Eu estava falando domingo nas nossas oportunidades que tivemos, tanto no Coqueiro quanto na Betânia, que nós devemos orar porque, por exemplo, nós estamos dentro de um decreto. Esse decreto estabelece como que os cultos vão funcionar presenciais nesses dias. Mas, por exemplo, para nós voltarmos aos nossos cultos presenciais normais, como nós tínhamos antes da pandemia, tem que baixar esse decreto que nós temos hoje, ou tem que surgir um outro decreto. Então, tudo isso é motivo de oração, mas não de preocupação. Ah, pastor, mas nós estamos aí diante de uma situação que nós já estamos vivendo uma situação econômica. O comércio, a gente está percebendo, a gente sai na rua, a gente percebe que nem todos os comércios que existiam estão abrindo as suas portas. Hoje eu tive a oportunidade de sair para comprar algumas coisas para casa e foi na feira. Quem viu a feira aqui no Retiro sabe que está totalmente diferente. Às vezes, mas e aí, como é que fica essa situação? Talvez a nossa preocupação é tão grande, né, que nós perdemos o sossego, né? A gente perde até, às vezes, quem sabe, direção de ficar preocupados. O que eu digo para os irmãos vamos orar. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações devem ser motivos de ser colocadas e entregues nas mãos de Deus. Deus cuida de cada um de nós. E a preocupação só vai trazer prejuízo para o presente momento. E muitas das vezes, irmãos, as nossas preocupações não são reais. Esse é que é o grande problema. O grande perigo está aí. Quando você se preocupa a tal ponto com uma situação que aquilo tira o seu sossego agora, e quando chega amanhã você olha e diz assim, nossa, mas eu estava tão preocupado com isso, não aconteceu nada do que eu estava pensando. Você já deve ter tido experiência assim. Eu já tive. Qualquer um de nós que somos falhos, imperfeitos, limitados, humanos, passamos por essas circunstâncias. Às vezes a nossa preocupação é com algo que nem vai existir, ou que nem tem cogitação ou possibilidade de existir. Nós estamos numa situação em que pode nos trazer preocupação ficar infectado com esse vírus, ser contaminado com esse vírus, e através disso vir a morte. A questão é, e se acontecer? E se faz parte do plano de Deus? Eu olho para mim e faço essa pergunta para o meu coração. Estou morando em Volta Redonda, século 21. Tenho 45 anos de idade. Sou casado, tenho 2 filhas, uma já está casada. Tenho uma filha com 17 anos, que tem sonhos, que tem planos. Tenho a minha esposa. Mas e se Deus permitir, se for um projeto, se for um plano de Deus, que eu venha me contaminar com esse vírus e venha a óbito? O que eu posso fazer? Jesus está falando justamente isso. O que eu posso fazer que pode mudar isso? Talvez eu não morra de coronavírus, mas tem muitas pessoas que estão vindo a óbito nesse meio dessa pandemia que não é por coronavírus. Se chegou o meu dia, chegou a minha hora. Se amanhã eu não tenho condição de comer o que eu comia há 6 meses atrás, mas se eu tiver na mesa aquilo que pode me dar o sustento para aquele dia, esperar que no próximo dia, na próxima condição, se eu não tiver o que vestir naquilo que eu sonhava, naquilo que eu queria, mas estou tendo condição de me vestir decentemente, moralmente eu estou bem vestido, pode ser uma roupa que você usa ela, quem sabe há alguns anos até, a blusa de frio, que agora nós estamos num tempo de frio,
Pode ser aquela blusa, como a gente usa no ditado, está batida, mas está dando para aquecer. A questão é, as nossas preocupações, elas estão realmente voltadas com a realidade real ou algo que nem existe? E eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez nós ocupamos a nossa mente com preocupações de tantas coisas materiais e a nossa mente não está se ocupando no presente momento com o que deveríamos fazer. Leitura da palavra, oração, meditação e buscarmos em Deus a seguinte resposta: Senhor, qual é o plano e o propósito do Senhor para a minha vida em meio a essa pandemia? Porque, como eu citei aqui, eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, mas eu vou fazer aqui uma colocação para que ela encaixe para cada um de nós. Casado, tenho 2 filhas, minha esposa, tenho 45 anos, moro em Volta Redonda. Por que eu estou aqui nesse presente século? Por que hoje, dia 23 de junho de 2020, eu estou aqui na Terra? Morando onde eu estou morando, com a minha família, fazendo o que eu estou fazendo. Por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui e por que o Senhor permitiu que eu estivesse passando como cidadão, como pai, como família, como cristão, como igreja, como pastor, em meio a essa pandemia do século 21? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Se o Senhor me permitir passar por essa pandemia e no final dela eu estar com vida, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Não é ficar apavorado, preocupado, ansioso, não é ficar descabelando para dizer assim, será que eu vou chegar no fim dessa pandemia? Não, é colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, se o Senhor aprove que eu esteja com vida no final dessa pandemia, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Por isso, diga não à preocupação e diga sim à oração. Busque a Deus. Aproveite esse tempo para orar. Se eu e você estamos tendo nesse tempo, é tempo para orar. Nesses dias, é tempo para orar. Se nós estamos tendo motivo para buscar a Deus, nós temos muitos motivos para buscar a Deus nesses dias que estamos vivendo. Então vamos fazer uso disso que Deus nos deu para vivermos uma vida de oração. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa palavra. Que seja bênção na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Quero orar com você, orar por você e agradecendo a Deus, E os irmãos aí das congregações, da sede, aqueles que estão dentro da faixa etária, E também que não são do grupo de risco, devido a problemas de saúde. Domingo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial na congregação Betânia. E às 17h30, 5h30 da tarde, nós estamos tendo o nosso culto presencial na congregação de Coqueiros. A sede está tendo o culto às 19 horas e lá no Santa Cruz também, é 19 horas na Betânia. Eu falei que 19h30, É 19 horas. 19h30 é amanhã e hoje que nós temos as nossas transmissões. O culto, só Coqueiros, que é às 17h30, que o pastor está lá fazendo o culto às 17h30 no Coqueiro e às 19 horas na Betânia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, vamos pedir a Deus que tire de nós toda a preocupação, toda a ansiedade e coloque no nosso coração desejo de oração. E nos conceda esse tempo para um tempo de oração e comunhão com Ele. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos aqui. É um tempo, Senhor, de meditação, é um tempo de comunhão mesmo que temos de forma virtual. Agradecer ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que muitos dos irmãos que aqui estão, nós não tivemos condições de citar os nomes, mas o Senhor conhece cada pessoa que está aqui conosco reunido de forma online, virtual. E todas as pessoas que também vão acompanhar esta meditação em momento de oração, do grupo de crescimento da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, nas congregações e na sede, para que esse momento, essa meditação, possa trazer não só alento, não só, ó Deus, desejo sincero de oração, mas também, ó Deus, tirar do nosso coração toda a preocupação que possa estar nos afligindo nesse momento. Mas isso, Senhor, é só pela mediação, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus na ação do Teu Espírito Santo. É nisso que clamamos, é nisso que confiamos e é nesse propósito que nós oramos, assim agradecidos. Pedimos pelas nossas autoridades do Brasil, do mundo, das nossas cidades e estados. Pedimos também, ó Deus, para
a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações, as famílias, os irmãos, familiares, todos que congregam, tanto aqui na sede, no Retiro, quanto no Coqueiro, quanto no bairro Belo Horizonte, na congregação Betânia, no bairro Santa Cruz e também lá em Santa Isabel do Rio Preto, os irmãos que nós temos lá o nosso ponto de pregação, a nossa congregação lá em Capoeirão, todos os terceiros domingos também reunimos lá. Esses irmãos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Nós pedimos a Deus nesse momento que o Senhor nos dê uma noite de descanso, abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que aqui está nos acompanhando, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que o Senhor esteja nos dando instrução, nos dando sabedoria, contentamento com esse tempo que estamos vivendo e entendimento do propósito do Senhor aqui, nesse tempo que estamos vivendo. Porque se o Senhor assim permitir e nós chegarmos ao final dessa pandemia, nós queremos entender da parte do Senhor, do Teu Santo Espírito, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, em particular, na nossa família, mas acima de tudo, qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas como igreja, como povo do Senhor, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamarmos as virtudes, o evangelho da graça, a salvação, a misericórdia do Senhor em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que esse é o propósito principal, porque foi assim que o Senhor Jesus instituiu, nos deu poder, o seu Espírito Santo, para sermos testemunhas, aonde quer que estejamos. Que isso não não falhe em nós, que isso seja o nosso alvo principal, que essa seja a nossa meta principal, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, aonde quer que estivermos, em toda e qualquer circunstância que estivermos. Assim oramos agradecidos e pedimos a tua bênção, e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso estado, o nosso país, toda a terra. E que Deus esteja nos abençoando para que nós estejamos em oração, sem preocupação, com confiança, entregando todas as nossas ansiedades e preocupações nas mãos de Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Amanhã, às 19h30, Deus assim permitindo, nós estaremos transmitindo o nosso estudo bíblico para as nossas congregações, né? Deus assim abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando aí e todos que vão também estar assistindo esse vídeo, porque fica aí gravado tanto aqui no Facebook quanto também no canal da igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Até lá, se Deus quiser. Grande abraço, queridos.